Saúdo a todos os internautas, professores, professoras, com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuamos aí no seminário aonde estamos estudando o Evangelho de Marcos, o servo e a missão no serviço da obra de Deus. Quero agradecer a todos que têm me acompanhado nesse seminário. E dizer a vocês, não esqueça aí de dar o seu like, dê like, é interessante, compartilhar e o seu comentário ajuda bastante, é muito interessante e eu quero agradecer a todos que têm contribuído com essa parte. A única contribuição que eu peço a vocês é essa: compartilhe, dê o seu like e não esqueça de fazer seus comentários e dizer de qual cidade você é. Então a lição de hoje é a lição número 9. O servo revela o Pai e o perfeito plano divino. Esse seminário é muito importante e a introdução ela vai dizer o seguinte: veremos nessa lição que o Evangelho de Marcos descreve a identidade do servo enviado. Sua missão é revelar o plano divino e salvar o povo dos pecados e a bênção de desfrutar de um íntimo relacionamento com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Lição importante, nós vamos estar vendo aqui as revelações de Jesus e nós vamos estar vendo aqui, que Jesus vem enviado do Pai. Nós vamos conhecer a identidade real de Jesus, que muitos têm dúvida quem é Jesus. Essa lição vai ser importante que você fique até o final. Antes de entrar na lição, eu quero mandar um grande abraço aí lá para Vila União do Alto Alegre, município de Alto Paraíso, em Rondônia, o meu grande amigo aí, Marcelo Honorato. Ele diz: a paz do Senhor, presbítero Ademar, que lição maravilhosa, parabéns pela aula, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Obrigado, Marcelo. Mateus Ferreira, ele é presbítero e ele é de Goianópolis, Goiás. Ele diz: a paz do Senhor Jesus, presbítero Ademar, nós aprendemos muito nas suas aulas, é uma bênção, graças a Deus. Obrigado, Mateus. Regina Augusta, ela é de Juiz de Fora, Minas Gerais. Muito obrigado por esta maravilhosa aula. Deus continue te abençoando. Muito obrigado, Regina. Orlando Vias de Souza, ele é diácono em Sumaré, São Paulo, na Assembleia de Deus. Ele diz o seguinte: a paz do Senhor, presbítero Ademar, as suas aulas são maravilhosas, muito me enriquece. Deus continue abençoando o irmão. Obrigado, Orlando. Nesta aula o objetivo aí, vamos ver os objetivos. No primeiro ponto, eu vou estar mostrando a importância de conhecer sobre Jesus. Então, vamos estar vendo aí o que você precisa saber sobre Jesus. Vou estar falando nesse primeiro ponto. Fica atento. Então, é preciso conhecer e crescer no conhecimento sobre quem é Jesus Cristo. Vou falar sobre isso. E também qual a sua opinião sobre quem é Jesus. Pois nós vamos ver que muitos discípulos não sabiam quem era. Vou estar falando nesse primeiro ponto. Um diz assim: a importância de conhecer sobre Jesus. Diante da pergunta de Jesus, quando caminhava para as aldeias de Cesareia de Filipe, a respeito do que dizia sobre a pessoa dele. Jesus queria saber o que as pessoas, o que aquela multidão que ele acompanhava pensavam dele. Quem era ele? A multidão, Jesus queria saber se a multidão estava certa de que ele era o enviado de Deus. Então é importante, Jesus, ele veio como homem. E nós como homens, nós também pensamos. Às vezes eu penso: o que é que o internauta pensa de mim? E Jesus aqui, então o que eles pensam? Nós vamos para o ponto 1 e 1.
oferece um novo ensino de esperança. Quem diz os homens que eu sou? Qual é a sua opinião sobre quem é Jesus? É a mesma dos discípulos? Porque veja, queridos internautas, professores, professoras, nós que estamos aí diante dos nossos liderados, que nós estamos liderando como professores, e nós temos que ter uma preocupação no foco, na objetividade. O que nossos alunos vão aprender nesta aula? Eu sempre foco nisso. O professor, a professora tem que estar focado nisso. Não é só falar, falar, falar. Tem que ter um objetivo. Aonde queremos chegar? O que eu, como professor, quero que os meus alunos aprendam? O que eu, como professor de escola dominical aqui, que passa essa aula para professores, quero que os professores entendam para transmitir para as suas salas. Então, tem que ter essa preocupação em nós. Será que nós temos a mesma opinião daquele povo que estava com Jesus? Que quando Jesus pergunta, veja a decepção. As pessoas criam em reencarnação, criam em tantas coisas, porque veja que João Batista tinha sido degolado. E agora quando Jesus vira para a multidão e diz: quem vocês acham que eu sou? Quem sou eu? Aí uns disseram: João Batista. Era crendo na encarnação? Não era. Ele estava crendo que João Batista tinha ressuscitado. E agora o João Batista encarnado em Jesus. Ou disse: não, você é Elias. Quer dizer, outra reencarnação, você é Elias. Ou seja, você é um dos profetas conhecidos. Então a multidão estava ali com outras preocupações. Então, diante da resposta, Jesus, vendo a resposta dos discípulos, que aqueles seguidores, aqueles que seguiram Jesus, eram os discípulos que está dentro do texto aqui, que nós estamos vendo aqui no contexto. Então, diante dessa resposta, aí Jesus vira para os discípulos e pergunta para os seus 12: e vocês, o que acham? Quem sou eu? E Pedro faz uma confissão de fé: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Professores, professoras, nós precisamos ter essa convicção de que o Cristo que nós servimos é o Cristo com a identidade do céu. É o Cristo, o Filho de Deus, Filho do Deus vivo. Então, meus queridos, a verdade que precisa ser conhecida por todos. E por isso que nós precisamos identificar melhor o servo. Nós precisamos identificar, professores, professoras, melhor quem é Jesus, para nós falarmos sobre Ele. Então, através do século, a humanidade tem se dividido a propósito dessa questão. Quem é Jesus? Então, por que os nomes de Buda, Maomé ou Confúcio ou esses nomes, outros nomes, não agridem as pessoas? A razão é que quando você fala de Jesus, muitas pessoas se sentem agredidas. Então é que esses outros homens não declararam ser filho de Deus. Jesus disse: eu sou filho de Deus, eu e o Pai. Então é este ponto, professores e professoras, que torna tão distinto dos outros guias religiosos, pois os outros são guias. Jesus é o Filho de Deus, não era o profeta, não era Elias, não era João Batista. 1.2, a verdade que é conhecida mediante a fé. Tendo comparado as ideias pedagógicas de muitos estudiosos, constatamos que muitos deles são unânimes em dizer que grande parte dos povos da terra, independente de religião, tem algo a dizer sobre a pessoa de Jesus Cristo. É o nome mais conhecido. Então, independente quando fala pedagógico, quer dizer da maneira, do método que você ensina, alguma coisa você tem a dizer sobre Jesus. Então, nós precisamos entender que
que somente através da fé conseguimos conhecer mais acerca de Jesus. É um conhecimento que não se limita ao intelecto, mas é aquele que resulta em experiência e transformação. É por isso que ao ler a Bíblia nós precisamos compreender, principalmente lendo o livro de Marcos, nós vemos que Jesus, um líder, Jesus, um mestre, mas ele trazia um ensino diferente, que as pessoas, desde o começo da lição, eu estou dizendo, as pessoas diziam, mas quem é esse homem? Sua palavra era diferente, sua maneira de falar, e ele trazia transformação nas pessoas, mudavam vidas. É este evangelho, professoras, que nós estamos pregando. É esta aula, nós estamos ensinando para nossos alunos que Jesus muda a vida. Nós não podemos concordar que quem nasceu de novo viva como quem não tenha nascido. 1.3. É preciso conhecer e crescer no conhecimento sobre Jesus. É possível afirmar, a partir dos relatos nos evangelhos, que muitos conheceram Jesus de maneira superficial, pois não quiseram se comprometer ou passar a viver segundo seus ensinamentos. Professores, professoras, pessoas que me acompanham através deste canal, veja que o comentador está dizendo aqui que é preciso conhecer e crescer no conhecimento sobre Jesus. Muitas pessoas dizem, mas por que eu não consigo pregar? Porque você não conhece a palavra. Você não pode ser uma pessoa que vai pensar que quando você chega no púlpito, Deus te dá a palavra e você vai... Não, você tem que ler. Deus não tolera preguiçoso. Você tem que estar com a palavra escrita nos corações. Amanhã, se o comunismo entrar no Brasil e nós fomos proibidos de carregar esse livro, a palavra de Deus está viva, ela é viva e eficaz e está dentro de nós. É por isso que uns pregam e o Senhor opera através do seu conhecimento, da sua dedicação na palavra de Deus. A Bíblia diz que os que ensinam, haja dedicação no ensino. Não seja relaxado, professor, professora. Você tem uma responsabilidade de ensinar o que é certo. Os que ensinam serão cobrados. Por quê? Porque ele não pode ser como um guia de cego, que cego, guiando cego, ambos vão ter problemas. Então, meus queridos, é preciso que nós não conheçamos Jesus superficialmente. Quantos crentes na igreja como batata, eu digo assim, como batata que você dá uma bata assim na terra, ela aparece. É preciso caminhar em água mais profunda. É preciso que a água chegue aqui, no pescoço, e você precisa sair nadando. É preciso nadar na profundidade da palavra de Deus. E aí nós estamos assistindo hoje o quê? Cultos que nós vamos e parece que é um teatro. Um sai pulando daqui gritando, ou sai pulando de lá para cá e não ouve a palavra de Deus. Nossos cultos hoje é só cantoria. Não em todo lugar, mas só um pedacinho assim para a palavra de Deus. Porque acha que o canto quer adorar e a palavra... Não! Quando alguém está pregando a palavra, ele está adorando a Deus, porque está cumprindo a vontade de Deus. Os ouvintes estão adorando a Deus porque estão aprendendo como servir a Deus. Mas quem prega precisa conhecer. Há crentes que não conheceram o Filho de Deus de perto, até mesmo de forma íntima. Ainda assim não conheceram a sua verdadeira identidade. É isso que é esse problema que nós estamos enfrentando nas igrejas odiernas, quer dizer, nas igrejas dos nossos dias. Crentes que não nasceram, crentes que não experimentaram a intimidade com Cristo e não conhecem a verdadeira identidade dele. Judas andava com Cristo e após passar anos ali, acabou traindo. Então podemos dizer que se quisermos conhecer a Deus, devemos conhecer seu servo, quer dizer, devemos conhecer Jesus. Veja o nome, quer dizer, Jesus o Todo-Poderoso. A aula aqui
traz Jesus como servo, porque ele veio servir. Quando falamos sobre conhecer a Jesus, estamos, professores, professoras, internautas que me acompanham, estamos referindo a ter um relacionamento íntimo com Ele. Você não pode conhecer alguém se você não conhece o histórico dele, não conhece a verdadeira identidade dele. E Oséias dizia o seguinte, o profeta: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Vamos para a segunda parte, o segundo ponto, onde vou estar falando sobre o plano de Deus revelado por meio de Jesus. Nesta aula, neste ponto agora, nós vamos aprender que o plano de Deus é fazer com que os seus filhos possam conhecer que Jesus Cristo é enviado de Deus para salvar o povo dos seus pecados. O 2 diz assim: o plano de Deus revelado por intermédio de seu servo. O Evangelho de Marcos inicia-se com o testemunho de Deus, o Pai sobre o seu servo, o Pai sobre os seus filhos. E ouvia-se uma voz do céu que dizia: tu és o meu filho amado, em quem me compraz. Essa identificação de Deus Pai com Deus Filho se deu no batismo de João Batista, quando João Batista batizou Jesus. Então, assim nós entendemos que o plano de Deus é fazer com que os seus filhos possam conhecer que Jesus Cristo é enviado de Deus para salvar o povo dos seus pecados. Foi essa a missão de Jesus. 2:1 diz assim: o servo revelado ao Pai e a sua vontade. Os planos do Senhor são belos e fascinantes. O salmista diz que o Senhor se alegra em revelar o seu segredo aos que temem. Mas temer a Deus é procurar se aprofundar também nos conhecimentos, para que os segredos sejam revelados. No Antigo Testamento nós vemos homens como Noé, Abraão, Jacó, José, Moisés, Josué, Davi, Daniel, entre outros, que por temer a Deus tiveram o privilégio de conhecer parte desse segredo de Deus. Já no Novo Testamento esse segredo é mostrado de maneira ainda mais vasta, quando começamos a ler sobre o plano de Deus na pessoa do seu Filho. Veja o que eu falei sobre conhecimento, ler. É isso. É aí, o plano de Deus está na Bíblia. E serão revelados a você através de bons pregadores também. Deus revela através de bons pregadores que se aprofundam na palavra e traz uma palavra com objetividade. 2:2 diz assim: as ações dos servos suscitaram questionamentos. Marcos relata no início do seu evangelho um dos milagres realizados por Jesus em Cafarnaum, quando ele surgiu em uma sinagoga ensinando. Jesus aparece lá na sinagoga ensinando. E aí tinha um homem com espírito imundo e ele liberta aquele homem. A Bíblia diz que estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo, o qual exclamou dizendo: aqui temos contigo Jesus Nazareno. Quer dizer, o próprio diabo, sabendo a identidade de Jesus, estava na vida daquele homem. E quando ele vê Jesus, ele diz: que temos nós contigo? Quer dizer, o homem estava tomado por vários espíritos malignos. E ele chama Jesus Nazareno. Ele fala: que temos contigo, Jesus Nazareno, vieste destruir-nos. E diz: mas bem sei que és o Santo de Deus. Isso é uma confissão diabólica, mas é uma confissão real. Jesus, é isso que o diabo falou. Então, se o diabo reconhece a Cristo, nós que somos servos do Senhor, não nos aprofundamos sem conhecer. E aí Jesus repreendeu e disse: cala-te e sai dele. E aí, o Espírito, por exemplo, convulsionando aquele moço, com grande voz, dando um brado, saiu dele. Então, meus queridos,
carregado de certeza, Marcos relata que a partir desses milagres todos buscavam expressar o espanto e questionamento sobre as ações de ensinamento de Jesus. Que poder era aquele? Quem era ele? Nós precisamos revivenciar essas coisas. A igreja de hoje é preciso que as pessoas que vão à igreja, elas saiam dizendo, mas que poder é aquele? O que é aquilo? Eu nunca presenciei isso. Veja o evangelho nos primeiros dias, que se estendeu depois da perseguição em Jerusalém até Samaria. O povo ficava pasmado, boquiaberto, ouvindo o servo do Senhor pregar e os milagres acontecendo. E aí Jesus é questionado por causa desse poderio sobre ele, pois a ele está o poder. E eu vou dizer, que nova doutrina é essa? De onde vem a sua autoridade? Que até os demônios obedecem. Que homem é esse? Que homem extraordinário é esse que está em nosso meio? Nós precisamos conhecer a identidade desse homem. E aí assim, a fama do Senhor correu por toda a Galileia. E todos queriam saber o segredo desse homem. Todos vinham ver. Nossas igrejas precisam ter mensagens que faz com que o povo venha para a igreja. Hoje nós estamos nos cultos dos crentes, da família dos crentes. Poucos se interessam em visitar nossas igrejas, porque o mundo é melhor e a igreja não está oferecendo aquilo que encanta as pessoas, que é o poder do evangelho. 2.3, Marcos revela que o servo é o Filho de Deus. Se estudado com mais vagar o Evangelho de Marcos, em sua composição e mensagem, poderemos perceber que somos municiados de informações para uma elaboração de uma cristologia a partir deste Evangelho. Quer dizer, cristologia, estudar sobre Cristo. Estudar sobre Ele, quem é Ele, de onde vem todo poder. E quando ele disse, esse poder seguiremos que cremos, por que nós não buscamos esse poder? Ele disse, olha, vocês poderão fazer coisa maior do que essa que eu estou fazendo em meu nome. Nós não estamos mais usando o nome de Jesus. E aí usamos o nome de Jesus, mas não conhecemos a Ele, não sabemos a sua identidade, por isso as coisas não acontecem. Podemos visualizar em Marcos 7 ocorrências do termo filho, que expõe aí o segredo de ele ser o Filho de Deus. Em Marcos 1:11, Filho de Deus, Filho amado, Filho de Deus Altíssimo, Filho amado, Filho do Deus bendito. Então nós encontramos essas referências à identidade de Jesus. Então o Evangelho de Marcos revela o Cristo como enviado de Deus, não somente para mostrar as grandezas do Altíssimo, mas também para servir as pessoas, atendendo-as em suas necessidades e dar a sua vida por elas. Isso é o Evangelho. Isso era o Evangelho de Jesus. Ele se compadecia das pessoas, ele curava. Vamos para o ponto 3. Vamos nesse ponto do objetivo. Eu vou estar explicando que Jesus Cristo é o mistério revelado. Então nós vamos aprender que por desejo inteiramente livre, o Senhor revelou-se e deu-se a conhecer aos homens. 3 assim, Jesus Cristo, o mistério revelado. Importa-nos reiterar que a verdade secreta do Pai, que havia sido manifestada no passado pelos profetas, foi revelado nos evangelhos em Cristo. Então nós vemos aqui nas Escrituras
que por ordem de Deus, do nosso Deus eterno, esse segredo se tornou conhecido em todas as nações, para que todos creiam e obedeçam. Conhecer Jesus não é só de palavra, você precisa obedecer. O 3.1 diz assim: João Batista testemunhou que Jesus era o servo prometido. É oportuno dizer que João aparece no deserto clamando arrependimento a todos que se propunham a ouvi-lo. Quando ele diz: raça de cobras, quem vos ensinou a escapar da ira futura, produzir frutos dignos de arrependimento? Quer dizer, vocês precisam se arrepender, vocês precisam realmente querer participar do reino de Deus. Mas para participar do reino de Deus, você tem que ser uma pessoa totalmente convertida. João Batista foi o primeiro a pregar as boas novas a respeito de Jesus. E a pregação de João em Marcos tinha um único tema. Ele dizia que Jesus viria a fim de batizar os seus seguidores no Espírito Santo. Todos aqueles que aceitaram Cristo como Senhor e Salvador devem proclamar que Jesus continua sendo o que batiza no Espírito Santo, a mesma mensagem que João pregava. Daí João aparece ali no deserto chamando o povo ao arrependimento. A todos que estavam ali para ouvi-los: e vocês precisam se arrepender. Nós hoje pregamos na nossa igreja, só pregamos, infelizmente falta objetividade, é o que eu digo. Resgatar almas. Nós estamos pregando para nossos familiares, porque como eu disse, aquelas mensagens de impacto, aqueles poderio que acontecia na igreja primitiva, infelizmente em muitas igrejas hoje não acontece. E isso não traz a curiosidade das pessoas para vir para a igreja. Aí não resta outra coisa nós não dizer: a tua vitória está garantida, você vai vencer. Meus queridos, nós preparando um pouco com essas mensagens. Olha, o teu filho não vai morrer desviado, o teu marido vai voltar para você. Crê nisso. Não é dessa forma, meus queridos. Tem coisas que não é Deus que vai fazer, é o homem que vai fazer. Para o teu filho voltar para a igreja, você está orando por ele, mas é preciso que ele se arrependam e venha, porque somente os que crerem participam. Para teu esposo, a tua esposa voltar para você, é preciso que ela reconheça que você é importante, que servir a Deus é importante, e ele volta para você. Mas nós não podemos garantir que amanhã ele vai estar na igreja, depois vem um acidente, mata esse rapaz, esse filho que a mãe estava orando, chorando, e está desviado, e o pregador prometeu que ele vai voltar para a igreja e agora ele morreu desviado. Quer dizer, um balde de água fria na fé. A pregação tem que ser mais objetiva. Então, a mensagem de Jesus, a mensagem de João Batista era surpreendente. Pregador, nossas mensagens precisam ser surpreendentes, precisa surpreender, precisa que as pessoas vão ao caminho, voltando para casa e dizendo: que mensagem! Como os discípulos de Emaús, que iam voltando, Jesus falando com eles, seu coração ardendo, e eles não entendiam. Mas enquanto Jesus falava, a mensagem ia ardendo em seus corações. É isso, professores, nós precisamos ensinar os nossos alunos de maneira surpreendente, de maneira que eles vão que lição gloriosa. Domingo eu não perco, domingo eu quero estar lá. Deixa de estar passando do horário, professores. Não canse seus alunos, eles têm outros a fazer em casa. Aí você buscar primeiro o reino de Deus. Espera aí, buscar primeiro o reino de Deus dentro do contexto correto. Para de levar a escola dominical, não tem hora para terminar. Tenha critério, faça as coisas com decência e ordem. Se você precisar de 10 minutinhos aí, ou 5 minutinhos, e o pastor conceder, e você que tem que ver que você não está casando as pessoas, para fechar,
você faça isso. Mas do contrário, termine no horário. Para que no próximo domingo ele venha. Aquelas pessoas que têm escola dominical para amanhã, tem mulheres que voltam para casa para fazer almoço, para atender seu marido, muitas vezes que não é crente, atender seus filhos, que muitas vezes está desviado. E aí quando chega em casa, a comida vai sair não sei que hora, o almoço. Por quê? Porque a escola não teve tempo para terminar. Terminava 10, mas foi para 11. Terminava 11, mas terminou meio-dia. Ah, mas nós estamos na casa de Deus. Mas não é assim que funciona. Pode isso tudo com decência e ordem. Então surpreenda, tanto na organização, na administração, no horário e também no ensinar, para que as pessoas possam voltar para casa cheios. 3.2 diz assim: Satanás conhecia a identidade divina do servo. Podemos ver no Evangelho de Marcos que no acontecimento da tentação no deserto, Satanás reconhece ser Jesus o Filho de Deus. E aí é onde ele aparece, tá dizendo: se tu és o Filho de Deus, pula daqui para baixo. É porque está escrito assim. É um erro aí no que ele disse, ele não citou corretamente. Então as pessoas que estavam possessas, o diabo dizia: vem nos destruir, bem sei que tu és o Santo de Deus. Quer dizer, aqui o comentador está dizendo: Satanás conhecia a identidade divina de Jesus e nós como cristãos muitas vezes não conhecemos. Jesus Cristo veio submisso, como um servo exemplar, manso como um cordeiro, capaz de inspirar os corações a servirem a Deus. Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O 3.3 diz assim: o servo revelou o seu sofrimento. Após Pedro fazer sua confissão de fé, Jesus administrou a seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Por que hoje nós estamos procurando fama? Quando Jesus pediu: olha, vocês não falam isso, fica quieto. Porque, meus queridos, vamos procurar entender. Jesus pediu também aos discípulos que não comentassem o evento da transformação. Vale lembrar, meus queridos professores e internautas, que nem todas essas recomendações foram devidamente acatadas. O poder era grande, a manifestação era grande, o milagre era grande, não tinha como conter e por isso eles falavam. Então, para que nós possamos, eu vou fazer abrir um parênteses, professores, professoras, para você passar aí para os seus alunos, para nós entendermos por que Jesus pedia, qual era o propósito de Jesus, quando ele pedia para que eles não fizessem comentário, não falassem nada. Então, para entender esses pedidos de sigilo, devemos ter em mente o propósito de Jesus ter vindo à Terra. Então, a missão não era simplesmente aliviar o sofrimento físico da humanidade, mas salvar os seres humanos de seus pecados. Tem muitas pessoas ali na multidão que corriam atrás de Jesus, atrás de ser aliviado do sofrimento físico. Jesus fazia isso. E aí, senão as pessoas queriam ver Jesus só no interesse físico. Então, se Jesus não freasse o entusiasmo popular pelas curas físicas, esse entusiasmo poderia ter desvirtuado ainda mais a opinião pública sobre o objetivo do ministério de Jesus. Então, assim como muitos seguiram a Cristo apenas pelo pão e pelo peixe que havia comido, outros poderiam acabar seguindo meramente em função do seu poder curador. Nós vemos aí igrejas, pastores que são seguidos. Então Jesus veio submisso como um servo exemplar, manso como um cordeiro, capaz de inspirar os corações a servir a Deus. Ele não veio para ser servido, mas servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus admoestou a seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Veja o que aconteceu. Veja o porquê, acabei de explicar o porquê. Então o servo começou a lhes ensinar abertamente que o Filho do Homem haveria de padecer, que seria rejeitado pelos anciãos, príncipes, dos sacerdotes
e pelos escribas, e que seria morto, mas que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Concluindo, pelo que estudamos, claro, fica a revelança de Deus. Como discípulo de Cristo, não desprezamos o que Deus nos revela por intermédio de Jesus Cristo, mas procuramos atender ao seu chamado, para vivenciarmos um relacionamento com Ele, crescermos no conhecimento acerca do servo e anunciarmos a todos os povos o perfeito ensinamento e a perfeita divina salvação. Deus abençoe a todos e até a aula 10. Na paz do Senhor. Amém.